O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros, serão os últimos, e muitos que agora são os últimos, serão os primeiros. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é uma continuação do Evangelho, uma continuação imediata do Evangelho de ontem. Ontem, Jesus se encontra com o jovem rico, Jesus o chama para ser seu amigo, para ser apóstolo, e diz a palavra que ele não acolheu com alegria aquele chamado de nosso Senhor, porque era muito rico, não estava disposto a pagar o preço da fé, não estava disposto a renunciar, e triste, disse não a nosso Senhor, e triste, voltou para a sua casa. Diante daquele acontecimento, visto pelos apóstolos, Pedro então, com o coração cheio de generosidade, Pedro, ele era generoso, ele vai então, movido por aquele entusiasmo de perceber a graça de Deus agindo no seu coração, ele diz: Senhor, eis que deixamos tudo e te seguimos, deixamos tudo para te seguir. E Jesus diz: em verdade vos digo, quem tiver deixado tudo, irmãos, pais, mães, ilhas, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais e a vida eterna. Mas quem fizer tudo isso por causa de mim e do Evangelho. Pode parecer uma afirmação meio redundante dizer que é necessário fazer tudo isso por causa de nosso Senhor. Mas não é nada redundante e é o princípio sem o qual todo aquele aparente sacrifício de deixar tudo perderia todo o seu valor. A finalidade, a intenção com que nós fazemos as coisas pode mudar a natureza das coisas. Isto é, eu preciso fazer algo bom com a intenção boa, com a intenção reta, com a intenção sobrenatural. Porque senão, aquilo que era até algo bom, algo bonito, se torna uma expressão do meu egoísmo, da minha vaidade, do meu orgulho. Recordemos-nos, por exemplo, dos fariseus, que eles faziam coisas boas. Eles jejuavam, eles devolviam o dízimo, eles faziam longas orações, mas tudo isso eles faziam por quê? Para dar glória a Deus? Não, eles faziam isso porque eles queriam ser respeitados e vistos pelos homens. Então nós precisamos purificar
as nossas intenções, porque não poucas vezes, meus santos, nós podemos estar fazendo coisas aparentemente santas, mas sem espírito de santidade. São Paulo, ele diz lá na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 3, ele diz algo que é espantoso. Ele diz: ainda que eu dê todos os meus bens para os pobres, e o meu corpo às chamas, se eu não tiver amor, não vale nada. Percebe? Isto é, existe a possibilidade, então, de você fazer obras aparentemente grandes, mas não tem uma motivação espiritual. Você não é movido pela caridade. Existem coisas que são sempre más, independentemente da intenção. Então, por exemplo, matar uma criança na barriga da sua mãe, ou matar uma criança, desejando-lhe a morte, matar uma criança é sempre algo mau, independentemente da intenção. Mas existem coisas que elas mudam de acordo com a intenção, coisas boas que elas podem mudar de acordo com a finalidade com que eu me aplico a elas. Então, aqui diz que Pedro deixou tudo por causa de Jesus. Meus irmãos, nós nascemos para a glória de Deus. Então, tudo aquilo que nós fizermos, e é importante que nós atualizemos a nossa intenção, porque nós nos esquecemos facilmente disso. Então, tudo aquilo que nós fizermos, nós devemos fazer para a glória de Deus e, consequentemente, para a nossa salvação, porque a glória de Deus é o homem salvo. A glória de Deus é o homem vivo, vivo de verdade. Então, tudo aquilo que eu faço no meu trabalho, na minha família, na prática da minha religião, eu faço para glorificar a Deus, para agradar a Deus, para encher o coração de Deus, para encher o seu coração de alegria, por causa dele. E aí, sim, tudo aquilo que eu fizer com esta intenção será santo e salvífico, vai ser causa da minha salvação. Na primeira leitura de hoje, nós vemos aqui São Pedro dizendo: por isso, aprontai a vossa mente, sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será oferecida, na revelação de Jesus Cristo. Isto é, a esperança de eu me encontrar com Deus, a esperança de eu estar um dia com Deus. Então, colocai toda a vossa esperança na graça que vos será oferecida, na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não modeleis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente, do tempo da vossa ignorância. Antes, começando aquele que vos chamou, tornai-vos santos também em todo o vosso proceder. Então, a minha mudança de vida, tudo aquilo que eu vou mudar e que eu vou abandonar, eu farei para glorificar a Deus e para alcançar a salvação. Eu já falei aqui a vocês outras vezes que eu não gosto, não faço propaganda nenhuma daquelas pesquisas que saem assim, sempre com uma manchete parecida com essa: rezar faz bem à saúde. Rezar, as pessoas que rezam são normalmente mais felizes. Quem tem religião vive mais e vive melhor. Eu não estou falando que isso não seja verdadeiro. Eu estou falando que eu não gosto dessas
pesquisas. Por quê? Porque o diabo delas se aproveita para mudar a finalidade com que nós praticamos a nossa religião. Aí você não mais reza para agradar a Deus, para se unir a Deus, para a glória de Deus. Você reza porque faz bem à saúde. Você reza porque quem reza tem menos predisposição à depressão. Você reza porque quem reza faz bem ao coração, à frequência cardíaca. Você pratica a religião não porque você nasceu para servir e honrar a Deus. Não, você pratica a sua religião porque quem pratica a religião vive muito e vive bem. Você percebe? A finalidade muda e aquilo que antes tinha uma finalidade para glorificar a Deus e salvífica para a sua salvação, se tornou agora uma finalidade imanente. Uma finalidade terrestre, uma finalidade humana. Disso, para você agora praticar a sua religião, para ter dinheiro, para ter saúde e vida tranquila, é um passo. Uma religião materialista. Uma religião que você a pratica, por quê? Porque você quer ter uma vida boa aqui neste mundo. Então eu abomino essas pesquisas, não por causa delas em si elas não são más, mas porque eu sei que, conhecendo como nós somos, frágeis, e com que facilidade nós desvirtuamos até as coisas boas que podemos fazer, eu não promovo em nada isso, porque com muita facilidade nós podemos e nós iremos esquecer a finalidade primeira das coisas boas que nós fazemos. E sem falar que isto é verdade no atual contexto em que nós vivemos, aparentemente mais ou menos tranquilo. E quando por causa da nossa religião nós começarmos a ser perseguidos? E quando por causa da nossa religião nós começarmos a ser mortos? Como muitos dos nossos irmãos cristãos em algumas partes do mundo hoje, não estou me referindo aos mártires de outrora, de antigamente. Estou falando de muitos cristãos hoje que morrem por causa da fé. Esta pesquisa a eles não se aplica. Porque eles rezam, porque eles praticam a religião, porque eles buscam Cristo, a sua vida aqui na terra se tornou uma agonia, uma angústia. Por causa de Cristo, eles são entregues aos maiores sofrimentos. Mas qual é a finalidade da prática da sua religião? A glória de Deus e a sua salvação. É por isso, então, que eles estão dispostos a renunciar tudo, não apenas aos bens, que o jovem rico não esteve disposto a renunciar, mas a renunciar qualquer coisa por causa de Cristo. Então, meus santos, vamos lá, vamos purificar as nossas intenções, vamos atualizar as nossas intenções. Por que é que você se levanta cedinho e todos os dias, ou muito frequentemente, vem à missa durante a semana? Vamos atualizar a sua intenção. Mesmo que você diga, mas padre, mas eu não tinha me atinado a isso. Pois bem, então, redirecione, você vai redirecionar a sua intenção. Eu quero praticar a minha religião, porque isto é da vontade de Deus. Foi por isso que Ele fundou uma religião. Foi por isso que Ele deixou uma religião aqui na terra. Então eu quero glorificar a Deus. Eu quero servir a Deus, porque eu nasci para servir a Deus. E é claro, Deus, porque Ele me ama, porque é amor, Ele se alegrará com a minha salvação. Então aquilo que é para a sua glória, é salvífico para mim. Então vamos atualizar as nossas intenções. Vamos dar uma finalidade sobrenatural
àquilo que nós fazemos. Então, por que é que eu pratico a caridade? Por que é que eu ajudo os pobres? Por que é que eu rezo o meu terço? Por que é que eu procuro comungar frequentemente e, é claro, é óbvio, em estado de graça? Por que é que eu tenho atos de piedade e devoção? Porque a finalidade principal é glorificar a Deus, é dar alegria ao coração de Deus. E isso será sempre caminho, instrumento para a minha salvação. Nós precisamos, meus santos, nós precisamos fazer isso, porque com muita facilidade nós podemos nos desvirtuar. Não acontece, infelizmente, pessoas que você olha e você pergunta, mas por que aquela pessoa a que refiro-me, infelizmente acontece de você ver um sacerdote e você se pergunta, mas por que ele continua no sacerdócio? Porque parece que ele não tem mais uma finalidade sobrenatural. Parece que ele não tem mais aquela finalidade que os sacerdotes e os sacerdotes santos tiveram. Mas por que ele continua? Ele continua porque ele mudou a finalidade do seu sacerdócio. Como nós podemos mudar a finalidade da nossa prática da religião. Você pratica a sua religião porque você quer viver muito e você quer viver bem. Aquele sacerdote pode exercer o seu sacerdócio não mais para glorificar a Deus, não mais para ganhar almas para Deus, para levar pessoas para o céu, mas pratica a sua religião movido por uma agenda ideológica. Exerce o seu sacerdócio apenas como um meio de vida para a sua subsistência, mas não tem mais uma finalidade sobrenatural. Celebra a missa, sim, mas celebra a missa porque é aquilo que se espera dele, mas celebra de uma maneira simplesmente exterior, por pura formalidade, não porque quer celebrar o santo sacrifício que salva o mundo. Não porque ele quer fazer aquilo que Jesus mandou que ele fizesse. Não porque ele quer fazer aquilo que a igreja sempre fez. E porque ele crê naquilo que a igreja sempre acreditou. Não, ele já mudou a sua finalidade. Mas isso que pode acontecer com o sacerdote, pode acontecer com todos nós. Mudarmos, continuamos fazendo as coisas aparentemente boas, mas com uma outra finalidade, que não é mais aquela finalidade que glorifica a Deus, que nos santifica e que nos leva para o céu. Peçamos, meus santos, peçamos a Nossa Senhora, a São José, aos nossos santos de devoção, aos nossos anjos da guarda, que não se esqueceram da finalidade para a qual eles foram criados. Que nós também não nos esqueçamos da finalidade para a qual nós fomos criados. Glorificar a Deus e alcançar a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.